Bom dia, gente. Mais uma vez pela manhã a gente está junto aqui nesse tempo que a gente está sós com Deus. É um tempo, a proposta de um tempo diário, onde a gente possa falar com o Senhor, onde a gente possa ter todos os dias o nosso momento que a gente chama de quarto de escuta. E eu sei que você, como alguém que anda com Deus, todos os dias reserva um tempo para falar com Ele. E eu resolvi compartilhar um pouquinho do que eu falo com Deus e do que Ele fala para mim, e compartilhar com vocês um pouquinho da experiência de vida de oração. Quero citar um texto que me marcou hoje pela manhã, no momento devocional, que está em 1 Coríntios 10, no capítulo 10, versículo 12. É um texto conhecido. A palavra diz lá, e você sabe comumente, aquele que está em pé, olhe para que não caia. É um texto bastante conhecido. Em algum momento da sua vida cristã, você citou esse texto, ou falou esse texto para alguém. E esse texto, ele é um chamado à vigilância, um chamado à santidade, é uma exortação. Aquele que está em pé, observe, veja, não caia. É um chamado à santidade, a andar com o Senhor sem cair. Só que esse texto às vezes é usado como por nós, por algumas pessoas, principalmente os mais fundamentalistas, mais religiosos, como uma ferramenta de opressão. Aquele que está em pé, não caia. Mas o apóstolo Paulo está chamando a atenção, na verdade, daqueles que se acham santos, ou se acham inatingíveis, ou se acham inabaláveis, ou que nunca podem cair, nunca podem errar. E o primeiro destaque que eu quero fazer do texto é que o texto não diz aquele que está em pé, olhe, não caia. O que o texto diz é aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia. A palavra não é para ser usada por fariseus, ou por gente que acha que nunca pode cair. A palavra é justamente para essas pessoas, aquele que pensa que está em pé, veja para que não caia. Pensa. Logo eu começo a entender que todos nós caímos, que todos nós erramos, e todos os dias nós precisamos observar. Por isso que no versículo 13, o apóstolo Paulo diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que vocês podem, antes com a tentação lhe dará o escape. A palavra de Paulo aqui, irmãos, é para que a gente observe a nossa vida cristã. Eu completaria com a outra palavra que diz que o cair é do homem, mas o levantar é do nosso Deus. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que há esperança para a gente. Nesses três textos que citei, aquele que pensa está em pé, logo você não está. Em algum momento do dia você cai. Talvez num pecado não tão grosseiro, não tão à vista, mas nós caímos. Depois Paulo diz o cair, a Bíblia diz o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. É esperança. E aí você pode pensar assim, mas eu não consigo. Eu não consigo, eu tento, mas não consigo. E o versículo 13, o apóstolo Paulo fecha e arremata. Não veio sobre você tentação senão humana, mas fiel é Deus que não deixará você ser tentado acima do que você pode, antes com a tentação lhe dará o escape. Então, nesses 5 minutos que nós gastamos aqui na presença de Deus, eu quero que você medite nesse texto, nessa palavra. 1 Coríntios 12 e 13. Aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia. Todos os dias, fale com o Senhor. Coloque sua vida, confesse seus pecados, diga a Ele como está se sentindo, Ele já vê. E o Senhor vai te levantar. Você vai passar pela prova, mas você vai ser aprovado, que esse é o objetivo do Senhor. Deus te abençoe nesse dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.